Bom dia, estou aqui aguardando todo mundo. Bom dia a todo mundo, bom dia quem vai entrando, quem vai entrar. Ótimo dia para vocês que vão chegando. Oi, Joelma. Bom dia, saudades. Eu quero desejar um ótimo dia aí para vocês, para todo mundo que vai chegar. Eu tô querendo compartilhar um texto com vocês, um texto da palavra, um texto da Bíblia, e falar um pouco do que eu entendi a respeito da graça de Deus, a respeito da bondade de Deus, né, para nós. Mas e aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Esse é um assunto que eu já tenho falado bastante, tenho falado sobre ele, e eu gosto, tenho alegria em falar sobre esse assunto, que é o assunto sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, né? Esse assunto é um assunto que é importante para a gente entender, para a gente, eu diria, nortear, dar um norte para a nossa maneira de como a gente vive a nossa fé, de como a gente vive com as pessoas que têm a mesma fé que a gente e as que não têm, sobretudo, né? A gente precisa observar como a gente encara isso, como a gente encara as pessoas, como a gente vê a vida, as construções e os valores, né? E esse valor importante da graça de Deus é um valor que deve reger, controlar, eu diria assim, interferir em todas as nossas ações e em todas as nossas construções, eu diria. Porque sem o valor da graça, a gente pode estar causando uma religiosidade em vão, uma religiosidade sem necessidade nenhuma, né? Tudo bem comigo? Tá tudo bem comigo. Bom dia Alexandre. Bom dia quem tá entrando agora. Tio Farias, bom dia Tio Farias. Rosana, Neide Magalhães, Rayane, paz de Deus. Dá um abraço no Felipe. Cadê o Felipe, hein? Faz tempo. Leninha Cunha. E mais. Quem tá entrando, todo mundo que tá entrando aí. Samila. Bom, eu quero compartilhar esse assunto e o tema que eu lancei foi a religiosidade e a graça de Deus, né? Há uma diferença aí entre um e outro, uma diferença revelada, expressa pela Bíblia. E eu quero ler um texto da Bíblia que eu acho muito, muito bom, muito rico esse texto. É o texto de João no capítulo de número 1. João recebe uma revelação de Deus, né? Ele convive com Jesus Cristo. E essa convivência com Jesus Cristo ajudou ele a perceber de uma maneira diferente, né? Uma outra maneira a expressão de Deus. Uma maneira que os demais não perceberam. É João, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, João 1,10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, os que creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o texto que eu li fala que Jesus Cristo veio cheio de graça. Essa expressão de João, que é uma expressão que ele expressa, ele demonstra o caráter, a natureza da maneira de Jesus Cristo agir. Ele diz que a maneira como Jesus Cristo agia era uma maneira cheia de graça. E aí a gente aqui eu vou tentar brincar como Filipe Yancey brincou no livro Maravilhosa Graça, com a palavra graça. Quando alguém tem a graça e faz os outros rirem, esse alguém é engraçado, né? Quando alguém doa algo para outra pessoa e não cobra nada, essa pessoa está fazendo de graça, gratuito. Quando a gente diz que uma coisa é muito ruim e que não traz benefício, foi uma desgraça. Então, se a gente prestar atenção, a vida da gente é cheia de manifestações, inclusive na nossa linguagem, a respeito dessa graça. E a graça ela não presta contas da maneira como a religião exige que a graça se comporte. E eu queria, na verdade, compartilhar com vocês uma parábola, que é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Vocês já conhecem essa parábola, vocês podem pesquisar depois. A parábola diz assim: o religioso, ele expressava eu diria assim, a performance religiosa dele. Olha, eu jejuo, eu sou um cara que jejua, eu sou um cara que dou o dízimo, eu não sou como os outros pecadores, né? Eu faço isso tudo. E o pecador, ele bate no peito com a cabeça baixa, disse Jesus Cristo, Senhor, e ora, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus Cristo diz que quem sai justificado dessa circunstância toda, um do lado do outro, é o camarada que se enxerga pecador. Porque a graça de Deus, ela vem para quem se enxerga pecador. E não é uma vez, é constante, é uma contínua análise de si mesmo, é uma permanente, e eu diria um estado de vida, de análise de que é pecador. Porque se a gente não se analisar assim, a gente corre o risco de querer parecer melhor que o outro, né? Parecer parábola. De querer parecer que a gente está num patamar, né? Num patamar melhor que a outra pessoa. E isso é muito perigoso. E esse patamar, ele pode, na verdade, ser a queda de alguém. Essa queda vai ser uma queda marcante para o resto da vida. Quando a gente observa a religiosidade se manifestar, a gente começa a perceber que há uma exclusão de pessoas. A parábola do fariseu e do publicano, ela expressa justamente esse sentimento que o religioso desenvolve de que ele está num patamar acima, de que ele está numa posição acima dos demais. Ele expressa a sua religiosidade, ele pratica a sua religiosidade, ele manifesta a sua religiosidade, mas ele manifesta a religiosidade não para o bem das pessoas, mas para tirar vantagem.
A religião, no caso, é uma extensão do seu egoísmo, é uma extensão da sua vaidade e não uma prática que beneficie os outros. Então, tudo o que eu faço em nome de Deus e que me faz eu me sentir acima dos outros é uma religiosidade maldosa, é uma religiosidade prejudicial, é uma religiosidade que não vai adicionar à alma das pessoas, nem à vida das pessoas. E aí a gente lê, tem um texto que é muito interessante, que é um texto de Jesus Cristo, e Jesus começa, em Mateus 23, Jesus começa a criticar a religiosidade dos fariseus. Os fariseus eram um grupo político religioso de interferência política, de interesses políticos. Qualquer semelhança com a igreja hoje no Brasil não é mera coincidência, viu? Esse grupo era um grupo que dizia prezar pela vontade de Deus e pela lei, mas na verdade eles tinham um interesse de uma posição social. E nesse âmbito social e político, eles tinham uma estética, eles tinham uma encenação de que eles faziam o bem, mas na verdade a encenação deles era apenas uma manutenção da posição deles. Eu quero estar bem, eu quero parecer aos outros que eu sou melhor que os outros, eu quero parecer à sociedade que eu pareço ser mais próximo de Deus, e é muito perigoso essa religiosidade de transparecer, essa religiosidade de demonstrar, porque essa religiosidade demonstrativa, ela cai muito na ideia de eu não preciso prestar contas com a verdade. Eu não preciso demonstrar conscientemente que isso é uma verdade. Porque a religiosidade, ela está muito mais interessada em uma performance, em uma encenação, do que numa alma, né? Na alma da prática. E aí Jesus, em Mateus 23, ele usa 7 vezes a expressão hipócrita. A palavra hipócrita, dentre os seus significados, pode ser falso, pode ser fingido. Ela também significa ator, né? E essa palavra ator é aquele que está encenando, se encaixa bem com a religiosidade da aparência. E isso é muito perigoso. Essa religiosidade da aparência, ela será uma religiosidade para o grupo, para os outros, para o meio onde ele está. E a religiosidade da aparência, ela entra em competição com os outros. Ela é muito competitiva, né? Quem é mais, quem demonstra mais, quem tem mais resultados. Eu me preocupo, eu quero fazer uma crítica aqui às igrejas que adotaram o modo de célula. Não que eu ache contra, que eu pense contra, mas a gente precisa repensar se a nossa ideia de modelo de levar Deus, de levar a palavra de Deus para as pessoas, não é uma fábrica de soldadinhos religiosos. Porque se for uma fábrica de soldadinhos religiosos, a gente vai multiplicar célula, e a gente vai produzir gente, produzir, de uma forma muito romantizada, de uma forma heróica, porque a gente gosta muito de transparecer essa ideia de que a gente está vencendo e que a vitória é o número de gente que tem do nosso lado. E vitória não é número de gente do nosso lado. Vitória é a gente se livrar da maldade, né? Então, o bom do modelo celular é que as pessoas devam ter liberdade para falar. Elas devam ter liberdade para se expressar, porque vai para a igreja muita gente que não fala em casa, muita gente que não fala o que pensa, vai para a igreja muita gente que atrofiou a sua fala, e isso trouxe amargura, porque, como disse a psiquiatra, ela disse uma frase que eu gostei muito, ela disse: tudo que não vira palavra vira doença. Então a igreja precisa ter o momento, precisa ser o lugar onde as pessoas tenham liberdade de dizer que estão com medo, de liberdade de dizer que estão se sentindo frustradas, liberdade de dizer que estão receosas do que estão vivendo. A igreja precisa ser um lugar da liberdade da fala.
E esse lugar da liberdade da fala, eu acho que o modelo celular é positivo nesse aspecto, mas se torna negativo quando há uma obrigação de que essa célula cresça, multiplique, de que a gente venha a recrutar mais pessoas. O evangelho não é um recrutamento de pessoas. O evangelho é um convívio de pessoas. É a convivência, estarmos unidos, é nos tornarmos como que eles chamavam. Havia uma amizade tão forte, tão autêntica nos primeiros discípulos, que eles começaram a se chamar de irmãos, porque eles tinham a mesma causa, eles tinham os mesmos sonhos, eles aspiravam às mesmas coisas, e gerou um sentimento pleno, completo de irmão. Como é bom a gente poder chegar perto das pessoas que a gente confia e falar nossas traumas, falar nossos medos, falar nossos defeitos, falar nossas tentações. E na religiosidade isso não tem espaço, porque o culto da religiosidade é um culto da ideia de perfeição na prática humana. E não existe perfeição na prática humana. É aí onde abre o culto à veste, à roupa, o culto a toda essa estética religiosa que atende aos interesses de quem precisa demonstrar que está fazendo parte de um grupo. É como se a célula fosse um recrutador de pessoas apenas. Acontece isso demais, Alexandre, demais. Eu me lembro, e eu tive bem perto do modelo celular, que é um dos modelos celulares que mais cresce aqui no estado do Ceará. Eu estive bem perto, a gente fez um curso. Olha, tudo que vira padronização, curso de cartilha, é muito arriscado, porque pode perder a essência e a alma, que é uma coisa muito simples. E aí a gente fez um curso que era como a gente tinha que fazer. Aí fulano, que tinha tantas células, já era supervisor de célula. Aí ele multiplicava aquilo ali, quando dobrava ele se tornava supervisor dos supervisores. Quer dizer, é um modelo em que as pessoas elas precisam demonstrar resultado, e isso é perigoso. Há uma outra prática da religião evangélica que é muito perigosa e que a gente precisa repensar, é a ideia de que a igreja só está crescendo a igreja está crescendo se houver um grande número de adesões. Né? Se mais pessoas entregarem a vida para Jesus lá na frente, demonstrarem esteticamente. Essa prática religiosa não necessariamente significa dizer que nós estamos melhorando como pessoas e, consequentemente, como grupo social. Porque, apesar disso, nós ainda ambicionamos lugares e posições sociais que Jesus Cristo não nos ensinou que nós tínhamos que ambicionar. Nós ambicionamos posições de alta patente, nós ambicionamos posições políticas, nós ambicionamos bens materiais, que são bens materiais muito cultuados, como vitória, e o reino, o evangelho não expressa esse tipo de coisa. O evangelho trata de quem eu sou na minha alma, no meu coração, no meu caráter. Quando o camarada bate no peito e diz, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, a primeira mensagem que o evangelho quer deixar é a mensagem de que o homem precisa tratar-se a si mesmo. Ele precisa cair em si, ele precisa se observar, ele precisa se ver, se enxergar, e nesse se ver e nesse se enxergar é a partir daí que vai nascer o reino. É a partir daí que vai haver a demonstração do evangelho. Quanto em relação à graça, a gente precisa entender uma coisa muito simples. Era do modelo 12, fiz vários cursos. Um dos eventos que acho prejudicial era a festa da colheita. Cada célula tinha que levar em público quantos tinham conseguido. É a demonstração dos resultados, né? A religião ela sobrevive de resultados, não só de números de expressão. E olha, para um cargo político, por exemplo, vamos imaginar que o prefeito da cidade vai visitar uma igreja
para dizer, ó, nós vamos fazer aqui onde a igreja está, tá? Eu estou só fazendo um parênteses até eu começar a falar um pouco mais sobre graça. Mas a interferência religiosa na sociedade ela é tão forte que vamos supor que o prefeito vá visitar a igreja. E aí o prefeito diz assim, olha, eu quero fazer tal benefício, quero fazer isso, aquilo, eu tenho um projeto disponível na Câmara, na Prefeitura, para beneficiar algum projeto de alguma igreja, de alguma instituição. Mas eu quero saber se você está disposto a me apoiar. Isso é muito comum. A religiosidade abre espaço para esse tipo de coisa, para fazer o líder religioso comprometer a igreja dele, comprometer-se com o político que tá propondo um projeto político, um projeto social, comprometer-se com o voto. E isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, porque essa não é a proposta do evangelho, nem é a proposta do papel da igreja nesses dias e na sociedade. O papel da igreja nesses dias na sociedade é o que Jesus Cristo chamou de sal, né? Qual a função do sal para a cultura que Jesus menciona isso. É uma função de dar sabor, uma função de conservar alimentos. Então a vida está muito insípida, né? A vida está muito sem sal, a vida está muito sem graça, tudo está muito um tédio. E o evangelho está justamente em estabelecer relacionamentos que dê sal, que dê sabor, que dê gosto de viver. Como é bom estar perto daquela pessoa, como ela me faz bem, como ela é uma pessoa cheia de esperança. Quando se tira o evangelho, quando se tira a capacidade de perdoar as pessoas, a capacidade de acreditar nos pecadores, a capacidade de investir em gente, a vida se torna muito sem graça. E, consequentemente, a vida apodrece. Quer dizer, as pessoas elas começam a se entregar a coisas sem sentido, sem propósito, e elas começam a apodrecer. Mas voltando à questão da graça, a gente precisa pensar que a graça ela é, antes de tudo, para pessoas que se enxergam pecadores. É a primeira coisa que eu quero dizer. Quando elas se veem pecador, elas conseguem ter um relacionamento para consigo, a partir daí, e para com as pessoas, sobretudo para com as pessoas, muito melhor. Porque a gente para de olhar as pessoas de cima para baixo. A gente começa, não, eu sou pecador, né? Todo mundo se iguala e não tem um juízo disso, né? E eu já contei alguns exemplos de que, como eu sempre fui um camarada que eu penso muito fora da caixa, muito. Eu me lembrei que eu fui visitar uma igreja, voltei a pregar, né? Eu estava com um ano e alguma coisa que eu não pregava. A última pregação foi em abril, se eu não me engano, que eu não pregava em igreja, né? Por que eu fui? Já que eu sou tão crítico ao sistema, eu fui por amizade a um camarada da minha infância, que agora é bispo, recebeu o título de bispo. Eu até fiquei conversando com ele, achando interessante, porque foi muito rápido esse título dele e tal, bispo, né, que é pastor de pastores. E aí ele me convidou, já desde 2019 que ele me convidava, que foi um outro fator que me fez ir. E eu tô indo pelas amizades, muito mais, porque convite tem bastante, mas enfim. E aí eu fui, aí lá eu encontrei um outro camarada da minha infância também. E a gente tava conversando e ele falou com a Patrícia, ele foi conversar com a Patrícia, nem me lembrava, que na formatura dele, a gente foi pra formatura dele, ele se formou e lá tinha que dançar. E naquela época foi uma coisa extraordinária. Puxa, um casal de pastor foram pra uma festa de formatura, que tem pagode, que tem forró e aquilo outro, e eles estavam lá, caramba. Quer dizer, o pensamento religioso da restrição das relações, né? É um relacionamento muito restrito. Quer dizer, você só pode conversar com quem é evangélico, você só pode conviver com quem é evangélico. Às vezes o camarada é evangélico, mas ele está se escondendo, né? Há uma capa, uma camuflagem do mau caratismo muito grande. Ele tá, mas ele não tá, né? E aí eu achei muito interessante essa colocação dele.
Porque a gente sempre, ele disse assim, vocês desde aquela época sempre pensaram diferente. O pensar diferente para o mundo religioso pode ser muito, muito próximo do pensar correto. Pode ser muito, muito próximo do pensar perto de Jesus Cristo. Porque vamos parar para pensar, quem matou Jesus Cristo foram os religiosos. Quem incitou a população, quem incitou o povo a gritar, crucifica, solta Barrabás, prende ele, foram os sacerdotes. Porque Jesus ele confrontava a hipocrisia, como de Mateus 23, como está em Mateus 23, como eu disse, né? A encenação religiosa deles. Jesus diz assim, ó, façam o que eles digam, mas não praticam o que eles praticam. Porque eles são pessoas que no discurso parecem ser bons, mas na verdade não são, né? Eu quero ler aqui um comentário. Quando eu era criança, na igreja que congregava, a festa da colheita era um culto de ações de graça, onde reunia toda a produção de frutas, legumes e cereais que os irmãos do campo produziam. E nós agradecíamos. Legal. Rafa Sampaio, legal, isso é bom, né? Produzir para doar. Estava até conversando com a Patrícia sobre mercado, né? Como foi que surgiu o dinheiro, como foi que surgiu a ideia de mercado. Um camarada plantava batata, sobrava muita batata, o outro plantava cenoura e o plantador de batata não tinha cenoura. Então ele trocava batata por cenoura. Se cenoura ficasse muito raro, então a cotação da cenoura ia lá para cima. Né? Então, uma cenoura está valendo 10 batatas, né? Porque cenoura é mais raro. Cenoura. Então, essa ideia de tirar vantagem em cima da minha produção de cenoura é uma ideia que cabe muito dentro da religião. Por isso os protestantes, eles incitaram muito as pessoas à ideia de lucro, à ideia de ter o próprio negócio. Isso é errado? Claro que não. Mas a ideia de tirar vantagem também contaminou o pedir ofertas. Então, tem muita gente em muitas igrejas que pedem ofertas a partir da oração. Olha, eu tenho uma oração, você não tem. Então, você me dá uma oferta. E aí eu me lembro do camarada, não sei se eu já contei essa história aqui, baseado em fatos reais, certo? O camarada, a menina estava não sei quantos anos, estava namorando um cara há 5 anos, e aí o cara do nada chegou para ela e disse, eu não te amo mais. E aí ela entrou em desespero, o mundo dela caiu, ela teve uma crise, porque todo o projeto de vida dela era a partir daquele relacionamento. E aí ela encontrou uma igreja universal aberta, ou era uma igreja dessa da graça, não sei, uma igreja... Essas igrejas que abrem todo dia, que são abertas 24 horas. Não sei qual era a igreja. E aí ela entrou na igreja, e aí o camarada... Ela chegou lá, olha, eu tô desesperada, acabou meu relacionamento e tudo. Ou era mundial, não sei qual era a igreja. Aí o camarada foi e disse, tá, nós temos uma oração aqui, que é uma oração de restaurar a vida emocional, a vida sentimental. Mas você tem que deixar uma oferta. Aí ela foi e disse, mas não pode, eu tô no meio do mês, no final do mês, eu não tenho... Patrícia, eu não tenho dinheiro, né? E aí ele foi disse, quanto é que você tem aí? Aí ela disse, abriu a carteira, ele falou, olha, o que eu tenho aqui é R$17. Ele eu vou orar, mas eu não garanto não. Quer dizer, cabe muito, dá muito espaço essa ideia do lucro, essa ideia da vantagem. E aí eu me lembro do texto que fala sobre Satanás, né? O texto, ela vai levar a Ana Júlia para vacinar, foi agendado a vacina da Ana Júlia. Sim, eu me lembro do texto que fala sobre o diabo, né? O texto sobre o diabo diz assim, você subiu o seu coração, você se encheu no seu coração, se envaideceu no seu coração e
Você diz, eu vou colocar o meu trono acima do de Deus. Aí tem um trecho que diz assim, e pela multiplicação do teu comércio. Então a religiosidade e o comércio da fé, eles casam muito bem, um precisa do outro. O comércio da fé, ele é muito lucrativo porque são produtos de Deus. Quem não vai querer pagar um preço para ter o produto de Deus? E a graça se contrapõe a isso. A graça é justamente contrária a isso, porque tudo que é de Deus é de graça. O preço já foi pago. Quando a gente entende que o preço já foi pago, a gente para de cobrar as pessoas. Ah, pastor, mas então por que eu tenho que orar? Eu não tenho que orar para pagar um preço? Não, eu tenho que orar para me relacionar com Deus, para ajudar a minha espiritualidade. Porque a oração também é um alimento para a espiritualidade, é uma chave, é uma porta para a reflexão. Na oração eu preciso pensar em quem me deve, quem é meu devedor e quem eu já perdoei, né? Perdoo minhas dívidas como eu perdoo meus devedores. A oração, ela precisa, antes de tudo, mexer no meu caráter, interferir nos meus valores, fazer eu repensar se eu tenho razão. A oração, ela precisa mexer comigo por dentro e não fazer uma troca, uma barganha, porque o preço já foi pago. Quando eu falo de graça, as respostas das minhas orações também são por graça, são de graça. E a oração precisa ser, antes de tudo, um prazer e não uma penitência. É muito arriscado, é muito perigoso eu orar para querer ganhar alguma coisa de Deus, ganhar algum ponto de Deus, algum ponto com Deus, porque muito provavelmente eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder. Ou tipo, sendo convidado, tem que seguir o sistema? Pois é. Eu não consigo. Não consigo seguir o sistema se eu for convidado para pregar em alguma igreja. E as pessoas que me convidam já sabem, né? Eu me lembro que eu defendia muito, durante um bom tempo, nas palavras que eu dizia, a ideia de que a igreja tem que ter um papel social, né? A igreja precisa ter um papel social, senão ela não cumpre a sua função simples de ser igreja, que é atender as pessoas necessitadas. E eu lembro que eu fui muito criticado porque eu usei a palavra socialista, né? Essa palavra, tem gente que não entende o porquê, tem gente que não sabe o que significa essa palavra, porque os pastores demonizaram, de uma forma geral, demonizaram essa expressão, disseram que essa é uma expressão do diabo, uma expressão anti-Deus, né? Uma expressão contrária à vontade de Deus. E eu só consigo enxergar no Evangelho as pessoas se doando, né? Elas se doam. Pastor, o senhor é contra a ideia do comércio? É contra a ideia? Não, eu tenho uma lojinha, gente. Uma lojinha virtual. Como a gente está sobrevivendo. Eu não sou contrário a isso. Eu não acredito que o radicalismo e o extremismo seja a resposta para nada nesse sentido, no sentido de construção de vida. Já tive meus extremismos em vários aspectos. Eu já fui um excelente religioso. Eu queimava todo mundo, eu expulsava demônio de quem eu considerava que estava carnal. Eu já fui um bom religioso evangélico daqueles pé roxo mesmo, assim, bem tradicionais. Mas eu percebi que não resolvia. E com relação a socorrer pessoas, essa é a resposta de Deus, é a resposta do Evangelho para a vida humana. A igreja será a resposta de Deus se a igreja se posicionar socialmente no bairro onde está, na comunidade onde está, não querendo transformar a cultura das pessoas, né? A gente confunde muito a graça, o Evangelho com a cultura. O Evangelho não é cultura. O Evangelho está acima da cultura, além da cultura, né? O Evangelho se encaixa em todas as culturas, porque o Evangelho é uma maneira de se relacionar com gente. E queria quebrar até CD de música. Verdade, queria não, quebrei, né? Quebrei CD de música, que besteira, né? Que asneira, gente. Na verdade, o meu extremismo era uma maneira de eu me punir, porque eu
gostava de música, achava que música era muito legal, como sempre achei e ainda acho. Tanto que eu sempre dou dica de músicas para vocês, né? Mas, na verdade, essa vontade estava se degladiando, se conflitando com o que a religião dizia. E tem muita gente assim, né? Que pensa que está certo porque a religião disse que está, mas não condiz com o desejo que tem na alma, não condiz com o desejo que tem dentro de si. E isso é muito sério. É aí onde eu acho que é positiva a ideia da célula, para as pessoas poderem falar, terem liberdade de falar o que sentem, o que querem, né? A maioria das religiões, elas adotaram a prática da confissão, que é uma maneira das pessoas se expressarem e falarem as coisas mais profundas que ela tem. E isso é muito saudável, isso é muito positivo, e isso quebra muito a religiosidade tóxica, eu diria assim, né? Uma religiosidade ruim, envenenadora, adoecedora. A Ana Júlia não podia nem dançar quadrilha, é verdade. Então, quando eu falo de graça, eu falo que não há oferta, não há dízimo que compre nenhum favor de Deus. Não há dízimo, nem oferta, nem oração, nem jejum que compre milagre de Deus. Não existe isso. O jejum e a oração são práticas que eu resolvo adotar porque eu acredito que para mim há uma contribuição para a minha fé, para o desenvolvimento da minha espiritualidade. E isso não tem que ser uma imposição, isso não tem que ser uma obrigação para ninguém, nem para a vida de ninguém. Isso precisa ser, antes de tudo, acima de tudo, um prazer para as pessoas, porque as pessoas acreditam que ali elas estarão, de alguma maneira, desenvolvendo a sua espiritualidade. Eu quero ler um texto muito interessante, que é um texto de Paulo, para vocês. Se vocês tiverem perguntas, indagações, questionamentos, comentários, fiquem à vontade para falar, para conversar sobre isso. É um texto de Gálatas. Paulo escreve aos irmãos da Galácia e eu acho interessante a colocação dele a respeito de religiosidade e de espiritualidade. A religiosidade, ela está muito voltada à regra, à cerimônia, está muito voltada ao proibitismo, e a espiritualidade está voltada a como eu me relaciono com Deus e com as pessoas. E aí, Marcelo, tudo bem? E essa espiritualidade é uma espiritualidade que ela é livre. Ela é livre. Diz o seguinte, Gálatas, capítulo de número 5, ele diz assim, irmãos, escutem bem, versículo de número 2. Versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E ouçam o que eu, Paulo, lhes digo. Se vocês deixarem circuncidar, que era a operação da fimose, né, que era um sinal do judaísmo, se vocês deixarem esse sinal do judaísmo voltar a ser praticado em vocês, caso deixarem isso, Cristo de nada servirá. De novo, eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir, então, toda a lei. Então, havia um conjunto de regras, um conjunto de lei que identificassem eles esteticamente de que eles eram judeus, a começar no corpo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, a sua identificação agora não é uma identificação religiosa. A sua identificação agora é uma identificação espiritual, a partir da graça. E é muito difícil as pessoas entenderem isso, porque isso diz respeito a uma mudança de intenções, a uma interferência nas intenções. Que intenção eu tenho ao fazer igreja? Que intenção eu tenho ao ser evangélico? Que intenção tenho eu ao cumprir regras religiosas? Eu quero o que com isso? Eu quero parecer maior, eu quero parecer mais espiritual, mais poderoso. Eu estou galgando posições. Está falando muito mais de uma pessoa que não foi afirmada
como alguém que tem virtude, está falando muito mais de uma carência de autoafirmação do que de uma espiritualidade. É porque a religiosidade ela tem a capacidade de afirmar esteticamente. Para os outros, eu pareço ser um homem de Deus, né? Tem muito essa expressão, né? Homem de Deus. Mas não é isso que leva-se em conta no reino. E aí no mesmo Gálatas, no capítulo de número 5, ele diz assim, existe um resultado do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, ser amável, ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter autocontrole. E contra essas coisas não existe regra religiosa, nem lei social, não existe nada disso. Então a espiritualidade, que é fruto da graça de Deus, ela interfere na minha maneira de ser para comigo e para com as pessoas dentro dos meus pensamentos. São os meus pensamentos que são mudados com a graça de Deus. A graça de Deus muda, a primeira coisa que a graça de Deus muda, a minha maneira de pensar em relação ao valor das pessoas. Todas as pessoas têm igual valor. Elas não são iguais, mas elas têm igual valor. Eu quero ler mais alguns comentários agora. Um abraço, Alexandre. Jejum é sobre eu querendo me aproximar de Deus. Se for por outro propósito, não está sendo feito direito. Também, né? O jejum precisa... E a abstenção daquilo que só me satisfaz. Eu encaro o jejum da seguinte maneira. Jejum é uma abstenção daquilo que só satisfaz a mim, né? E tem horas que eu preciso equilibrar essa balança. Só satisfaz a mim. Eu tenho que ser satisfeito, óbvio, porque eu sou um ser vivo que precisa de satisfações. Mas somente a mim, eu preciso repensar isso, né? Deus está te usando de uma forma brilhante em cada palavra que está saindo da sua boca. Muito obrigado, Luiz Eduardo. A gente precisa reconstruir a ideia da graça dentro da gente, porque ela não presta contas com a regra religiosa. A gente precisa repensar isso. O Senhor não concorda mais em devolver o dízimo? Muito obrigado, pastora Rose, por essa pergunta. Eu acredito em que as pessoas que estão numa comunidade de fé, de religiosa, de grupo religioso, elas têm que pagar para manter aquilo ali que elas acreditam. Óbvio. Elas têm que manter aquilo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, a vida das pessoas é mais importante que a vida do projeto religioso. Então, não nos adianta, essa é a minha visão, a minha percepção, não nos adianta nós arrecadarmos dízimos e ofertas e os irmãos serem pessoas necessitadas, né? Tem muita gente que me pergunta isso, pastor, se eu não dar mais dízimo, eu não acredito mais em dar dízimo. Não, eu acredito que as pessoas que estão frequentando a igreja A, a igreja B, participando do movimento tal, elas têm que manter aquele movimento. Elas não estão ali porque acreditam. O que é que eu sou capaz de fazer por aquilo que eu acredito? Se eu acredito naquele projeto, se eu acredito naquela ideia, eu tenho que investir nela. É uma questão de lógica. É a coerência. É incoerente alguém está num lugar que ele não se envolve com aquela causa. Ele não tem que estar ali. Porém, contudo, todavia, no entanto, há algumas coisas a considerar. Que causa é essa? A quem essa causa atende? De que interesse ela defende ou ela luta? A gente precisa parar para pensar quais são as causas, né? Tem muita igreja muito rica, que vive prometendo vários projetos e ideias e que, na verdade, nunca pôs nenhum projeto, nenhuma ideia em prática. E fica pegando dinheiro da galera, pegando dinheiro. A igreja a igreja não deve ser um meio de multiplicação de patrimônio. Não deve ser. Senão não é graça, é religião. Como eu disse,
a religião ela abre espaço para a ideia do comércio da fé, né? A religiosidade cabe nisso. A graça não, porque a graça tudo é de graça. Tudo é de graça. Ah, é de graça, mas eu tenho que pagar um preço. Você tem que pagar um preço para a sua consciência, não para com Deus. É a sua consciência que ainda não entendeu que você foi perdoado. É a consciência humana que ainda não compreendeu o sentido da graça. O propósito simples, primeiro, inicial, o gênesis básico da graça, que é de graça. É isso. O texto que eu li de João no capítulo 1, no versículo de número 14, diz assim, nós vimos a sua luz, vimos a sua verdade, cheio de graça. Vimos a sua manifestação cheia de graça e de verdade. Jesus, ele transbordava graça para com as pessoas. A gente percebe isso porque numa sociedade em que acreditava que os paralíticos estavam pagando alguma coisa, que os cegos estavam pagando alguma coisa, que os leprosos estavam ali porque estavam sendo punidos por Deus, que é uma doença espiritual. Gente, numa sociedade assim, Jesus Cristo vem tocando o leproso, limpando o leproso, tocando em caixão, ressuscitando menino. Jesus vem tocando nos olhos do cego. Jesus vem indo em contato direto com o doente. Jesus está dizendo o seguinte, a vida das pessoas é mais importante do que o costume de vocês, do que a percepção que vocês têm, que foi passada de pai para filho, uma percepção cultural, uma percepção social, uma percepção hereditária, religiosa, de que as pessoas são menos valiosas do que outras. Eu vim para os menos valiosos da sociedade de vocês. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é a pessoa que você tem menos prezar? Que é daí onde vem a palavra menosprezo. Menos valor da sua existência. Aquela pessoa que talvez você tenha raiva ou aquela pessoa que você tem indiferença. Se acontecer algo de ruim com ela, você não estou nem aí. Pronto, Jesus muito provavelmente veio para essa pessoa. Isso é a graça. A graça de Deus é que ela se manifestou para pessoas que eram consideradas indignas de que Deus chegasse perto delas. Na verdade, elas estavam vivendo à margem da religião, à margem de Deus, fora do círculo da religião, e Deus foi até lá e as encontrou, as abraçou, gastou tempo com elas, as alimentou, conversou com elas. A agenda de Deus, né? Os evangélicos gostam muito dessa expressão, a agenda, minha agenda está aberta. Eu acho engraçado esse negócio que a gente, para parecer de influência social, de posição social influente, segundo a religiosidade e segundo o comércio, a gente usa expressões, eu diria, elitistas, né? Expressões excludentes. Jesus veio para o pobre, Jesus veio para quem não tinha como retribuir. Nós faríamos eventos, nós colocaríamos nos nossos banners, nas nossas publicações, pessoas sem significados, pessoas sem relevância social, sem influência. Jesus veio e gastou tempo com um mendigo, com um camarada que estava gritando na rua, filho de Davi. Quer dizer, ele para a trajetória dele e conversa, dialoga e se doa para ele. Jesus para conversar com a mulher que era chamada que era chamado um dos piores tipos de classificações sociais, né? Era uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos. A bicha era coisada, né? Essas classificações da quantidade de relacionamentos que a gente tem que ter para transparecer, muito mais para transparecer uma vida social aceitável do que porque ama, né? E Jesus Cristo veio e conversou com essa gente e se doou para esse tipo de pessoas. Isso é graça. Graça é assim.
Graça é eu fazer algo por alguém que eu sei que muito provavelmente nunca vai ter condições de me retribuir. E eu fiz não porque eu quero parecer que sou cheio de graça, porque até nisso é perigoso. Olha, eu quero parecer que sou cristão, eu quero dar exemplo. O cristão não quer dar exemplo, ele simplesmente é. Ele não está interessado em parecer que é o exemplo. E essa é uma expressão que me incomoda. Pastor, você é uma referência. Tá. E também não sou referência. Referência para mim é quando eu vou encontrar um endereço, gente. Isso para mim isso é referência. É muito perigoso a gente se colocar em vitrines de modelos, de padrões, porque não há uma vitrine, um modelo e um padrão, senão a graça, que é um modelo que se adapta e se adequa à vida e às relações de qualquer pessoa. É muito arriscado eu ficar me vendendo como modelo ideal, família ideal. Ah, minha vida é uma vida vitoriosa porque eu passei por essa luta, passei por aquilo ali. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora eu estou na bênção, estou aqui no palco. E isso é muito arriscado, é muito perigoso, porque nenhuma família é padrão de família para família nenhuma, a não ser para ela mesma. Certo? Essa ideia de pastores de venderem, de que eles vendem que a minha família é a família perfeita, isso é mentira, isso não é verdade. A verdade é que cada família é exemplo para a própria casa e não para a casa dos outros. Você pode se inspirar ali e acolá para alguma coisa, mas na verdade, não há uma padronização das relações. As relações são todas feitas de forma livre, precisam ser livres para serem autênticas e verdadeiras e precisam ser cheias de graça. A outra verdade que eu ia dizer, eu só fiquei na primeira, né? Para que tenha graça, eu preciso me identificar como pecador, né? A segunda é que a graça é para todas as pessoas, inclusive para quem eu não gosto, né? Inclusive, a expressão da graça se dará a partir de mim, né? Da minha maneira de tratar a pessoa necessitada perto de mim. E necessitado que eu digo não é necessitado só de comer, de dinheiro, de casa, não. É necessitado de abraço, é necessitado de atenção, é necessitado de fala, de ouvir, né? Essa é uma das grandes carências dos dias de hoje. Não sei se vocês pararam para pensar, acredito que sim, mas vale a pena a gente reforçar. A pandemia ela roubou algumas coisas importantíssimas da nossa vida. Abraço, né? Não pode mais. Ah, tô vacinado, ainda assim passa vírus, tem que ter cuidado. Sorriso, que tem que estar de máscara. A proximidade das relações, né? Isso, a ideia do presencial. A gente que cultuava muito a presença de Deus, né? A gente valorizava muito isso nas igrejas e nas cerimônias religiosas. Essa ideia do presencial a gente precisou repensar, ressignificar, porque às vezes a gente está de corpo presente, mas a mente está no outro canto. E a pandemia ela veio desnudar tudo isso, né? A gente precisa repensar muito a respeito de um ambiente cheio de graça, de um ambiente inclusivo, de um ambiente que é para todas as pessoas, é universal, é para todas as relações que nós vivenciamos, e ela precisa também ter espaço aberto para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam bem ou tenham interesse em querer entrar. Isso é graça. A religião não. A religião, você não entra lá se você não atender aos critérios, se você não estiver minimamente atendendo aos interesses. Se você não atender aos interesses da religião, você será descartado. Eu quero ler mais um comentário, peraí. Concordo plenamente, esses louvores que não pensam no evangelho e apenas falam de vitória nem deveriam ser chamados de louvores. Eu acho que tem uma utilidade, né, muito curta, né? Tem uma eu
estava até falando sobre isso, sobre ser utilitário, né? A ideia do útil. Estava pregando sobre isso lá na igreja. Para quem entrou agora, recebi um convite para pregar e aceitei. Estava com mais de 1 ano que eu não fazia isso. Fiquei feliz, porque é de um amigo meu, né? O bispo Erlânio, ele já é bispo. Bispo é pastor de pastores. E aí eu fiquei alegre. Olha, nós nos conhecemos há tanto tempo que eu sou do tempo que eu chamava ele de nenê. Vocês terem uma ideia, porque ele era criança, ele era menino, eu era adolescente, ele era menino. E eu chamava ele de nenê. Enfim, hoje ele é bispo, e aí eu fui lá e eu estava falando sobre essa ideia de ser útil, né? Deus não nos ama pelas nossas utilidades. E eu estava até criticando muito essa expressão, Deus te usa e tal. É muito arriscada essa ideia quando ela é muito valorizada. Essa ideia do usar. Porque Deus não usa pessoas, Deus se relaciona com pessoas. Né? Essa ideia, Deus usou, tal, não sei o que. Isso é muito perigoso, porque esse Deus do usual, esse Deus do interesse de usar, não é o Deus da graça. O Deus da graça é o Deus de se relacionar. Edgar, grande abraço. Distanciamento social, máscara, tudo isso já fazíamos antes da pandemia, de uma forma relacional, né? Eu entendi aí a metáfora do negócio. Ou não sei. Mas eu penso que seja isso que você quer dizer. Nós fazíamos, né? Usar uma máscara de transparecer aquilo que a gente queria só atender às exigências religiosas. E o distanciamento da indiferença, de não se importar com quem estava próximo a nós. O texto que eu li é um texto de João 1 que diz assim: Jesus estava cheio de graça. A graça veio e se manifestou andando entre nós, né? Esse Deus que anda entre nós, aí você imagine, né? Por exemplo, eu me lembro quando o Barack Obama veio ao Brasil e a cadeira dele era uma cadeira exclusiva, né? A segurança, o trajeto dele que ele fez, porque ele é uma pessoa era uma pessoa de posição mundial de referência na época de interferência global. E aí o Filho de Deus vem andar entre nós. E ele vem pobre, ele vem simples, cheio de poder, porque ele diz todo o poder, né? E estava com ele, e ele anda despretensiosamente. A religião, ela é uma fábrica de pretensões. E a graça é a indústria do despretensioso. A gente não está com Deus ou não está perto de Deus porque pretende isso ou aquilo. Não, a gente está perto de Deus porque simplesmente a gente é quem é. A gente está de forma despretensiosa. Né? Já é 12:20, já está com 1 hora que a gente está conversando aqui. Glória a Deus. Essa sobre Deus não só usar, mas se relacionar foi forte. Pois é, eu acho que a gente precisa repensar alguns conceitos. Faz tempo que eu penso sobre isso, sobre essa ideia do usar e do se relacionar. Mas como não são expressões vendáveis, né, para a indústria evangélica, eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, conteúdos de músicas, né? Conteúdos de músicas que aclamam a ideia de você pagar o preço, né? Não combina com graça. Não combina, não é a proposta da graça. O preço já foi pago. E ponto. E não tem isso, é indiscutível. Agora, para a sua religião, talvez não seja suficiente, né? Aí essas religiões que estão complementando a vida cristã com exigências. Irmã Arlete, um abraço, viu? É perigoso. A gente está seguindo uma religiosidade que ela exija um preço que nem Deus exige. É por isso que tem gente que
que adoece da alma, né? E eu posso afirmar para vocês que esse foi um grande contribuinte para o meu adoecimento. Eu estive doente durante um bom tempo mesmo. A dica de música que eu quero dar para vocês é uma canção evangélica, né? Que eu vou dizer daqui a pouquinho, depois que eu orar, tá bom? E aí eu queria convidar você para a gente orar junto agora. Vamos orar juntos diante de tudo isso. Eu tinha muito mais coisa para falar. Eu falo sobre uma coisa, eu começo a pensar mais ainda sobre o que eu disse, eu acabei de dizer. Mas como eu já estou há 1 hora falando, e eu pretendo deixar salva a live para não ficar muito grande, né? Eu vou tentar deixar salva. E aí eu concluo antes de orar dizendo o seguinte: a religião ela vai te dar uma dica de que música você vai ouvir, e Jesus nunca fez isso. Jesus dançou as músicas comuns do povão da época, forró, o pancadão deles lá da época, o pagode dele. Jesus foi e fez festa, a música comum da cultura deles, ele dançou. E foi para casamento com bebida e transformou água em vinho e viveu. A graça vai lhe ensinar a viver. Jesus não tinha uma indumentária diferenciada, ele era tão comum em estética e em aparência que Judas teve que identificar com um beijo qual deles, de tão parecidos que eles eram, qual deles era Jesus Cristo. Então essa ideia de roupa é uma ideia religiosa, ideia de música, de cultura, não é uma ideia da graça de Deus. A graça de Deus vai aceitar as pessoas como elas são. Se elas vão mudar ou não, isso diz respeito ao relacionamento delas com a espiritualidade delas e não com não com o outro, não com o alheio, né? A igreja, a religião, ela é muito boa em dizer o seguinte: você precisa atender a essas exigências, você precisa atender a essa demanda, porque senão você não vai ter público. Senão você também não vai se encaixar ao nosso padrão. E a graça não exige padrões, a graça ela exige apenas a autenticidade, verdade do jeito que você é. A graça muito provavelmente vai apontar, a religião muito provavelmente vai apontar seus defeitos. A graça vai acolher você do jeito que você é, com defeitos, e se você vai perceber que precisa mudar, isso vai ser uma atitude sua espontânea, tá bom? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, espero que sim. A imagem que eu postei causou uma visualização, um maior número de visualizações. Eu não sei se as pessoas passaram umas para as outras, né? Que é a imagem do filme de Jesus Cristo, do fariseu apontando assim, né? Apontando para Jesus. E eu achei aquela imagem muito representativa, né? Representa um grupo de pessoas que frequentam a igreja evangélica e a igreja cristã de uma forma geral. Eu falo da evangélica porque nós nos denominamos em sua maioria assim. Que é um movimento que eu acho que fracassou no sentido de ser resposta social. É um igual a qualquer outro. E que, na verdade, tem um agravante porque se envolveu com política, que é muito grave isso. Quanto cidadão eu posso me envolver com política, penso eu, né? Mas quanto à instituição, receber dinheiro de política para defender o movimento, eu acho que não condiz com a graça. Enquanto a religiosidade aponta, a graça acolhe, né? E esse acolher da graça é que é o grande diferencial para tratar a sociedade. Irmã Patrícia, um abraço, viu? Eu não estou pregando em igreja nenhuma fixamente, mas eu tenho recebido alguns convites, inclusive domingo agora eu vou estar pregando de manhã e à noite, tá bom? Se falar comigo no direct eu mando o endereço, que eu não sei o endereço, é na Osório, na igreja do pastor Paulo.
Inclusive, ele foi um camarada. Alguns pastores da igreja onde eu saí, né? Alguns, a maioria, não falaram mais comigo. Mandaram mensagem, enquanto achavam que eu ia voltar, eles até mandaram umas mensagens e tal, perguntando como era que eu tava. Mas quando viram que realmente eu não vou voltar, eles pararam de falar comigo, deixaram de me seguir, me bloquearam. E o pastor Paulo e alguns amigos que saíram também, né? Foram esses que me acolheram, né? O Edgar é um deles, ele tá aqui na live. Foi pastor também comigo no meu tempo, na mesma igreja. Pastor Paulo Roberto, pastor Valdeci. Foram pessoas que, né? A gente trabalhou na obra juntos, na igreja juntos. E eles me acolheram. E eu tenho uma gratidão de vida com essas pessoas. Adassa, amo suas lives, pastor, é uma bênção. Muito obrigado, Adassa. Eu quero lhes convidar para a gente orar juntos agora, tá certo? Eu tinha mais coisa para falar sobre graça. Eu ia falar sobre esse negócio de apontar, né? Que a religião ela é muito boa de apontar, mas eu acho que eu me excedi aí nos comentários iniciais, né? Senão não era Jedson, né? O Jedson quase não fala, a pessoa quase não fala. O Jedson, o menino é muito calado, bota o pinto pra piar na boca do menino. Bota o pinto pra piar na boca desse menino pra ver se ele fala. Aí dá assim, né? A pessoa... Ah, meu Deus, que comentário necessário. Vamos orar, por favor. É o melhor que eu faço, o melhor que nós podemos fazer neste momento. Gente, para concluir, não se condene. Eu quero cantar uma música, olha. A pessoa querendo cantar. Eu tô querendo cantar muito ultimamente, vocês já notaram isso? Eu cantei durante um tempo, né? Durante um bom tempo da minha vida, acho que foi uns 10 anos. Acho que foram uns 10 anos que eu cantei. Foi, mais ou menos isso. É o novo. Pois é. E aí eu parei bruscamente para me dedicar à pregação, né? Pregação, né? Enquanto eu fui funcionário da igreja, eu era exclusivamente um pregador, né? Que ia colar. Eu deixei de aquecer a voz, fazer os exercícios, deixei de aperfeiçoar. Os meninos estão mandando um abraço. Dá um abraço neles, viu? Estão bem eles? Estão bem de saúde? Saudade do projeto, saudade dos meninos. Muito legal, muito ótimo. Cantou na minha igreja. Cantei, pastora Rose, não me lembro. Cantei. Falha, meu Deus, eu tava... foi mesmo no final, né? Foi no final. Mas é muito bom ir na sua igreja. Gente, que igreja agradável. Igreja da pastora Rose Tavares. Uma igreja, assim, acolhedora. E ela tem uma história muito forte. Como é bom ter você aqui, viu, pastor? Obrigado aí pela amizade. É uma amizade distante, né? Que a gente não tem... acho que a gente teve contato próximo umas 3 vezes na vida, né? Quando o mar se abrir. Lembro do seu cantando quando o mar se abrir. Eu cantava muito a música Solução, né? Porque foi uma música que representou um momento na minha vida. Gravada pelo Marco Aurélio. Disse: não deixes tudo terminar assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem que eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar. Vem como estás. Ixi, o agudo agora. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais.
Sei que é difícil libertar dessa angústia que em ti está. Saiba que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui, em nenhum outro a solução. Somente em mim terás, enfim, abrigo e paz para o coração, para o coração, para o coração. Não deixes tudo se acabar. Pensa bem, existe um jeito. A Érica tá aqui dizendo que ainda canta muito. Ai, Érica, que saudade. Érica, sabe o que eu me lembrei agora, Edgar? Das tardes da intercessão no começo, quando era eu e Érica fazendo. Olha como era legal, né? E a gente chamava ali o pessoal que trabalhava. Era pouca gente, mas era muito bom. E sempre tinha uma manifestação de alguma intervenção espiritual muito forte. Era muito bom, muito legal. Gente, deixa eu orar, né? Para poder eu cantar outra música. Não era essa música que eu ia cantar, é outra. Olha, será que eu me lembro? Me lembro, sim. Né? Uma música muito ótima. Se vocês tiverem alguma causa de oração, podem mandar aí para a gente poder orar juntos, tá certo? Eu quero dar uma dica de leitura para vocês. Eu vou postar a dica de leitura. Esse é um livro da década de 90, Tempo Precioso, verdade. É um livro da década de 90, não me lembro o autor agora, mas eu lembro do nome do livro, que é uma palavra muito forte, que tem um significado muito grande. E essa é uma palavra de um significado abrangente, sobretudo para quem vive de religiosidade. O livro se chama Icabod. Icabod. Foi-se a glória de Deus. É um livro que faz menção dos filhos do sacerdote Eli, que foi o sacerdote antecessor do rei, de Samuel, perdão. E os filhos do sacerdote Eli fizeram muita bobagem, muita maldade pensada mesmo, e prejudicou a nação. E aí a expressão da bondade, da graça, da glória, da presença de Deus, que era a arca, foi roubada. E aí a nora do sacerdote estava grávida, e o menino nasce de tanta notícia ruim que ela recebe. Quando ela nasce, pela emoção do parto, do nascer, ela coloca o nome do menino de Icabod. Olha que nome horrível, né? E a palavra Icabod significa foi-se a glória de Deus. O livro faz uma leitura da década de 90 com os dados daquela época, os dados sociais, e a expressão da igreja, o papel da relevância da igreja naquela época. É um livro muito reflexivo, muito esclarecedor para aquela época, há 20 anos atrás. Eu recomendo vocês lerem para que a gente comece a ter uma noção, uma percepção a respeito de que não é isso que pintam, gente, não é. Eu já falei várias vezes, eu vi pastores famosos. Se lembra aí do nome do pastor agora que está apoiando o presidente. Pois é. Esse camarada, eu vi ele ensinando a pedir dinheiro. Eu vi. Não é uma coisa que disseram, não. Ele, de perto. Ele não me conhece de perto, mas eu vi ele de perto. Então, assim, quando a gente lê um livro como esse, a gente percebe que a maioria dessas galeras são pessoas que tem outro tipo de interesse, tá bom? Vamos orar? Senão eu falo mais. Pastor, oro pelo meu sobrinho que está internado no Hospital da Criança. O nome dele é Leanderson, tá certo? Pai, no nome de Jesus eu te apresento o Leanderson. Alguém pediu oração pela família? Tatiana, oração pela família. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e limitações. Te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e nos ajude a perdoar quem
a quem pecou, que nós consideramos ou classificamos que pecou contra nós. Senhor, eu quero te pedir por todas as pessoas que se sentem fracas, que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas, que acham que não tem luz, que não tem recurso, que não tem saída. Senhor, que o Senhor possa usar a nossa vida, não no sentido de usar e parar de usar, mas de morando em nós, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de pensar, visitar as pessoas e socorrê-las. Dentro do que a gente puder fazer, nos move para o bem, nos move para a bondade. Converte o nosso coração para um coração parecido com o de Cristo, que visitava pessoas que não tinham condições de retribuir, mas que ele simplesmente estava satisfeito em só fazer o que tinha a ser feito. Nos ensina que o que a gente tem a doar não é comércio, não vai ter troco, não vai ter volta, não vai ter recompensa. A gente vai apenas se doar e essa já é a recompensa. Nos ensina a termos um coração satisfeito, em sermos sinceros com nós mesmos, em sermos honestos com as nossas falhas, com as nossas aspirações, com as nossas ânsias. Senhor, eu quero te pedir por todas as pessoas que estão orando agora e estão se sentindo, ó Deus, fracas, precisando do teu fortalecer. O Senhor é o Deus, o Pai, que me encontrou tantas vezes ali naquele carro, andando na estrada. E me visitou. O Senhor é o Deus que pode visitar qualquer pessoa em qualquer lugar, com a esperança, com a vontade do recomeço. Deus, em nome de Jesus, visita dando sensação de recomeço, vontade de começar de novo, energia, força para viver. Quebra todas as amarras espirituais. Quebra todas as amarras espirituais que tenta contra esta família. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te oro. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que interfere a salvar. Cheio de graça. Sem prestar contas, não importa quem seja, nem o que fez, nem quem é, nem o que falou, nem como se veste, não importa, é uma pessoa, é uma família, socorre essa família, desde a criança, Pai, até o mais velho. Visita, Senhor, porque nós acreditamos na tua resposta. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus que cuida dos seus pequeninos. Nós acreditamos que o Senhor é o Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, obrigado. Eu vou cantar agora para poder ir pegar a Ana Júlia. É aqui pertinho no posto. Ela foi tomar a primeira dose da vacina. Agendem a vacina de vocês, se vocês ainda não agendaram, tá bom? Eu creio que Deus visitou o Leanderson, tá certo? Eu creio nisso. A música é assim. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora, pois se sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Gente, é do grupo Logos, sim. Essa canção é muito ótima. O Felipe. Felipe, um abraço, Felipe.
Gente, o Jedson, olha, Jedson, meu amigo Jedson, meu xará. Tem poucos Jedsons no mundo. Jedson canta muito, viu, pessoal? Ele é um cantor extraordinário aí, tem uma voz maravilhosa. Não é eu não, é ele. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Deus e agradecendo vocês, tá bom? Muito obrigado. Amanhã eu vou pregar, amanhã é domingo, né? Vou pregar de manhã e vou pregar à noite, viu? E obrigado pelas orações de vocês, pelo carinho, tá bom? Vou deixar salvo, vou tentar deixar salva a live. Deus abençoe e ótimo final de semana.